E ainda algumas editoras esquecidas, editoras boas e já cada vez mais esquecidas. Realmente, os livros têm essa característica assim, de a editora não existe mais, mas dependendo do volume que aquilo foi publicado, durante muito tempo, dependendo, beirando a eternidade, os livros serão encontrados. O dono da editora e tal, isso não importa. O que importa é que os livros sejam vendidos. Mas para os leitores, o que importa é que os livros tenham sido publicados. E a editora acabou? Não tem problema, existe, vamos atrás, vamos encontrá-los, né? São lógicas diferentes. E aí algumas editoras que não existem mais, e é quase que o caso de agradecermos que elas não existam mais, que elas não publiquem mais livros, que eram editoras ruins, publicaram livros ruins, e nessa linha. Outras não, são essas que interessam aqui. Editoras muito boas, esquecidas, ou que fica um pouco mais difícil você encontrar os seus volumes. Duas em particular, que elas têm um projeto muito semelhante. Edições de Ouro, que antecedeu a Ediouro, né? Hoje mais conhecida, já tem muito tempo que adotou esse nome, Ediouro, e já foi vendida para um outro grupo. A Edições de Ouro anterior era esse padrão. Por isso que é muito difícil você encontrar livros deles, mas compensa, porque publicaram, apesar de toda a simplicidade, coisas realmente muito boas. Qual que é o padrão? Pequeno, brincadeira, né, de que em tudo que eles podiam economizar, eles economizavam, quase tudo, né? O papel é de uma boa qualidade, mas não abra muito as páginas porque elas vão se separar, né? Não são costuradas da lombada, elas são coladas. Os livros são praticamente descartáveis. É realmente difícil encontrar exemplares da Edições de Ouro, né? Das suas inúmeras coleções, publicaram muito, porque parece que a ideia era ter lucro em escala. Pelo volume de vendas, eles conseguiam fazer o negócio ser viável. Mas os livros realmente são muito precários. Aqui, essa de Queiroz, Cidade de Serras. Ficaram coisas irrelevantes e tal, com um apelo puramente comercial, mas que sustentavam um catálogo de títulos muito bons também. Mesmo padrão, Eurico Presbítero, do Alexandre Herculano, e aqui economizaram, inclusive no papel, né, usando papel jornal. Essa de Queiroz ainda conseguiu o luxo de um papel de melhor qualidade. Edições de Ouro, mais ou menos conhecida, e a que segue a mesma linha, a editora Bruguera, com um catálogo ainda melhor que a Edições de Ouro, no nosso gosto e no nosso ponto de vista. São parecidas, você pode até confundi-las, ligeiramente maior a que é da Edições Bruguera, que até onde vai a nossa memória é uma editora de origem argentina. Acontece de vez em quando algumas editoras estrangeiras aportarem aqui no Brasil. E ela publicou, por exemplo, esse aqui, A Guerra Civil Espanhola, do Helmut Dans. Bom. Publicaram também Giovanni Papini. Não foram muitas editoras que publicaram os livros de Giovanni Papini aqui no Brasil, Palavras e Sangue. A coleção Livro Amigo. Exatamente, escrito nos laterais. Tudo. Não chega a ser um festival dos horrores, como era o caso da Martine Claret, que andou publicando alguns poucos anos atrás livros muito baratos. Acaba que são tão simplificados esses livros da Bruguera e da Edições de Ouro, aos mesmos que nos acostumamos tanto ao nome é de Ouro, que tenho que conferir, Edições de Ouro, né, o nome antigo. Mas são tão simplificados, encurtados em tudo, que é possível encurtar, que acaba que ficam interessantes.
É meio assim, se esses livros fossem automóveis, seriam Fuscas, Kombis, carros desse tipo. E algumas mais obscuras ainda, que algumas edições do programa, na sua versão radiofônica, comentamos nesse sentido, da editora Paulo Bloom. A editora Paulo Bloom, ela é uma editora de Belo Horizonte. Nascemos em Belo Horizonte, vivemos, nunca ouvimos falar, frequentando todas as livrarias da cidade, convivendo com as pessoas. A editora Paulo Bloom, sem dúvida alguma, é a editora de Belo Horizonte, está escrito aqui. E faz esse livro um livro muito raro e muito bom, mas creio que não seja caro, caso você encontre ele por aí. Temos que não fazermos uma busca. Do Oscar Mendes. Quem foi o Oscar Mendes? O Oscar Mendes foi um grande tradutor, traduziu O Mortos, Ventos Vivantes, entre outras coisas, um ótimo escritor, tudo muito bom e muito raro. Não é comum em você encontrar algum livro do Oscar Mendes. Não é tão comum tradutores escreverem livros. O Paulo Mendes Campos escrevia livros, ele era tradutor também e tal. E ainda menos comum ele escrevendo sobre o Giovanni Papini, sobre o Luigi Pirandello e outros. Entre esses outros, Aldous Huxley. Então, é incomum. Não bastaria apenas tudo isso, é muito raro, tal, incomum, não fosse também um livro excelente. E é realmente muito bom. Ao invés de você, por exemplo, procurar informações sobre esses autores na internet, as informações são muito melhores aqui nesse livro, com ele, Oscar Mendes, falando sobre esses autores todos. É isso.